Pai querido, nós entregamos a nossa mente, entregamos o nosso coração a Ti. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui rendidos diante do Teu altar. Chamamos a Tua luz, a Tua revelação, chamamos a Tua graça, chamamos tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 19 e 20, depois o 43 e o 45. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. E depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. 43. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. E ele orou com ainda mais fervor, e a sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Amém. Aleluia. Queridos, nós vamos falar hoje um pouco sobre esses sentimentos que aprisionam a nossa vida. E você sabia que o medo é a raiz de uma grande parte dos sentimentos que nos aprisionam? O medo, ele está ligado, né? E o que é o medo? O medo é um estado assim, emocional que você entra nele quando você se sente em perigo. Quando você se sente ameaçado. Então, sentiu ameaçado, o que vem? O medo. E é muito interessante, eu acho muito interessante, porque o medo é o primeiro sentimento que surgiu logo após o pecado. Quando Adão e Eva pecou, o que eles falam com Deus é: tive medo e me escondi. E foi o sentimento que levou Adão e Eva a se esconder, a se afastar de Deus. E hoje, queridos, nesse ano, o Senhor tem, desde o ano passado, na verdade, o Senhor tem falado muito comigo sobre medo. E eu tive algumas experiências, né, nos aconselhamentos, assim, de coisas às vezes terríveis acontecerem na vida da pessoa e na casa da pessoa, em áreas diversas, não em áreas comuns, mas em várias áreas, podendo ser na área sexual, podendo ser na área de vício, e que estava relacionada ao medo. A pessoa vem de uma experiência traumática, vem de uma experiência dolorosa naquela área, e aí ela desenvolve muito medo daquilo. Medo de que algo aconteça com o meu filho, medo de que meu filho seja abusado, medo. Por quê? Porque de repente eu vivi algo nessa área, e aí eu tenho muito medo. E uma coisa assim que eu vivi, né, nos aconselhamentos do ano passado, esse ano, é que a pessoa, aquela situação de repente começa a acontecer na vida da pessoa, na casa da pessoa, e sem assim, tu fala, meu Deus, mas não tem lógica, sabe aquela coisa sem lógica? Tu fala, mas não é possível uma coisa dessa estar acontecendo, né? Um servo de Deus, uma pessoa que teme ao Senhor, que já passou por libertação, não faz sentido. E aí
o Senhor trouxe esse discernimento. Espírito do medo. Espírito do medo vindo sobre a vida da pessoa como se fosse uma porta aberta. Aí vem medo da depressão, medo do pânico. Eu ouvi um testemunho de um rapaz que foi curado de pânico. Ficou curado. Ele tinha pânico, depressão. E aí ele conta que um belo dia ele vai se deitar na cama dele e de repente ele sente um medo. Medo daquilo voltar, da doença voltar. Sabe o que aconteceu? Naquela mesma noite, ele entrou em pânico e começou a ter crises muito piores do que as que ele já tinha tido antes. E ele ficou sem entender. E aí ele foi no culto. E Deus mostrou para o pastor, o mesmo pastor que havia orado por ele, que ele tinha sido liberto. Quando o pastor olhou para ele, antes mesmo que ele compartilhasse qualquer coisa com o pastor, Deus mostrou para o pastor, falou assim, tem um espírito de medo sobre a vida dele e ele está aprisionado de novo. E aí o pastor chamou ele na frente e falou assim, meu irmão, vem cá. O Senhor manda te dizer isso, 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 isso. E aí orou por ele, ele ficou livre na hora. Ficou liberto. Então, queridos, o medo ele é uma raiz terrível. E é um espírito e abre portas na nossa vida para que os espíritos venham naquela área que você tem medo. É uma coisa muito forte mesmo. E abre áreas. Então, nós precisamos saber nos posicionar. E eu estou falando de um tipo de medo muito específico. Nós vamos conversando aqui, vocês vão entender, tá? Eu não estou falando do medo que tem um tipo de medo que nos protege. Por exemplo, eu estou dirigindo em alta velocidade. Aí de repente me dá aquele medo, eu falo, não posso, isso é perigoso. Aí eu reduzo a velocidade. Esse medo é o medo que todos nós temos, que é um senso de proteção. Da mesma forma que se você vê uma coisa quente, você tem medo de pôr a mão lá. Por quê? Porque você sabe que vai se queimar. Eu não estou falando desse medo, amém? Não é esse tipo de medo. Estou falando de um outro tipo de medo, que é um medo que aprisiona. E esse medo, querido, ele é um medo, ele não te aproxima de Deus, ele te afasta. Como aconteceu com Adão e Eva. O medo ali afastou Adão e Eva, fez com que eles se escondessem. O medo, esse tipo de medo, ele não produz quebrantamento e nem arrependimento. Querido, se Adão e Eva, quando pecaram, tivesse ido para os pés do Senhor, chorado aos pés do Senhor, pedido perdão, se arrependido, o problema da humanidade estaria resolvido ali, sabia? Estaria resolvido. Mas se você estuda a história com esse olhar, o que você vai perceber? É que Adão e Eva, o coração deles se endureceram de uma forma. Em nenhum momento, eles falam em arrependimento, eles sequer olham para Deus e falam, Pai, eu sinto muito por ter entristecido o seu coração. Mesmo sabendo que Deus ficou profundamente triste com aquilo. Eles não tem uma postura de quebrantamento e arrependimento em nenhum momento. Depois você lê lá o texto com esse olhar que você vai perceber. E o grande problema foi esse. O grande problema hoje continua sendo esse. Que às vezes o nosso medo, às vezes o nosso pecado e tudo isso nos distancia de Deus, porque a gente não entende para qual lugar que a gente tem que ir. Que o lugar que nós precisamos ir é um lugar de arrependimento, de entrega, um lugar onde você se dá. E hoje o tema, podia até pôr o tema aí pra gente, João, aquele banner que tem os temas, se você achar ele aí. O tema hoje fala sobre as raízes profundas do medo. Arrancando as raízes. Queridos, e Deus me deu uma revelação tão poderosa sobre isso, que eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, perguntei para o Senhor, mas como que é isso, Senhor? Qual que é a raiz? Gente, porque de verdade, quando a gente foi colocar esses temas, eu estava orando, o Senhor me deu os temas, mas eu não tinha a mínima ideia do que ia falar sobre esses temas, não tinha o texto, não tinha nada.
E tem hora que Deus faz essas coisas assim comigo muito louca. E eu falei, Deus, fala o quê? Como? Onde? E o Senhor trouxe uma revelação tão forte assim sobre isso, sabe? Que o medo, ele está muito relacionado com a autopreservação e com a confiança na nossa própria força. Então, é aquela necessidade que a gente tem de quê? Se autopreservar, se proteger. Só que quando essa necessidade de preservação ela não está rendida ao Senhor, o que ela vira? Confiança na força do seu próprio braço. E aí, querido, isso é aprisionador. Sabe por quê? Porque a gente não dá conta. Você não dá conta de se proteger. Você não dá conta de resolver os seus BOs, não, sabia? A gente não dá conta, não, querido. A gente tenta de um jeito, tenta de outro, e tenta de outro, e acha que está fazendo, e a gente às vezes se acha bom nisso, né? Não, eu resolvo, eu sou equilibrado, eu dou conta. Só que quando você vê, você está... Eu estava compartilhando com os irmãos ali hoje, na salinha ali, a gente se reuniu antes, um pouquinho de começar aqui. Eu falei com ele, gente, ora por mim. Essa noite eu tive uma guerra, essa madrugada. Querido, mas não foi guerra espiritual, assim, não foi guerra da igreja, não foi nada. Sabe qual que foi a guerra? Comigo mesma. E aí eu falei, Deus, o que está acontecendo? Que peso é esse? Mas é um peso daquelas coisas que estão dentro do meu coração e precisam de tratamento. E o Senhor já me mostrou o que é. É assim, falo, Deus amado, me ajuda a resolver esse BO, Senhor, vem. E aí, queridos, é isso. Por quê? Porque a gente não dá conta. Sozinho você não consegue. Só que quando a gente entra nesse lugar de medo, sabe? Você entra num lugar, querido, de autopreservação. E aí, sabe o que você faz? Já que a gente, na maioria das vezes, a gente não dá muito conta mesmo, o que a gente faz? Se fecha, se esconde, para não ter que expor. O medo, ele leva para um lugar que é o mesmo lugar em que Sansão estava, que nós falamos ontem. É aquele lugar onde não existe exposição da ferida, da dor, onde tudo fica guardado, escondido, e você fica tentando lidar com aquilo. Por quê? Porque não quer expor. Não quer colocar diante de Deus, não quer confrontar aquilo. Muitas vezes o medo e a dor, ele é tão grande que a gente não quer. Um dia eu estava conversando com uma pessoa muito querida da minha família, e ela falou para mim assim, eu sei de alguns problemas e questões, eu sei, mas sinceramente é tão doloroso para mim, é tão doloroso que eu não quero pensar sobre isso e eu não quero mexer com isso. Ou seja, eu prefiro guardar, eu prefiro esconder. Porque é mais confortável no momento, querido, é mais confortável no momento, só que isso vai ficar gritando dentro de você a vida inteira. E eu falo uma coisa, que essas coisas não se resolvem com o tempo, tá? Não resolve. O máximo que pode acontecer é ficar congelado ali, você ter aquela falsa sensação que não está doendo, que não está incomodando. Só que toda vez que vem algo que está relacionado com aquilo, você reage, você grita, sabe? Então não resolve. O tempo não resolve, amém? O tempo não resolve, aquilo fica lá. E aí, é tão interessante que, como que é essa coisa do medo, né? Quando você passa por experiências traumáticas, desde o útero, né? O Juliano compartilhou ontem, ele passou uma experiência traumática no útero. No útero, gente. Os pais dele tiveram que tomar uma decisão. Escolher entre a vida dele e a vida da mãe dele. E escolheram que se alguém tivesse que morrer, pensa que decisão difícil. Dolorosa. Se alguém tivesse que morrer, quem seria?
Seria ele. Ele entende hoje, né? E a gente, como adulto também, a gente entende que numa situação de crise, numa situação de decisão, tem que tomar uma decisão, né? Não sei se... Bom, tem que tomar uma decisão aos olhos humanos, vamos dizer assim. Talvez, se os pais dele estivessem profundamente voltados para o Senhor e na direção do Senhor, talvez eles não tomariam essa decisão. Talvez eles deixariam Deus decidir por eles, né? Mas o que acontece? No útero, ele recebeu uma informação. E quando ele nasceu, e desde que ele nasceu, a gente conversando, né, ele assim foi perceber, que ele nem percebia isso, né, Juliana? Ele nem sabia, ele não percebia. Mas desde que ele nasceu, é como se um espírito de morte perseguisse a vida dele. Pensamentos de morte, pensamento de destruição. E aquela sensação, eu fui abandonado para morrer. Só que ele não sabia o porquê da sensação, queridos. Ele não relacionava que isso estava relacionado com aquilo, não. Só que esses sentimentos, eles geram na gente um medo. Às vezes, coisas então que você viveu lá na sua infância, ou que você viveu na adolescência, ou na própria vida adulta, do tipo, você foi massacrado pelas pessoas, né? Você foi caluniado, ferido, as pessoas usaram o seu nome. Aí aquilo ali vira uma dor e um medo. Porque daí para frente você vai para os relacionamentos como? Com medo de que qualquer pessoa faça aquilo para você. Nunca mais os seus relacionamentos serão relacionamentos de liberdade. Porque toda vez que você chega perto de uma pessoa, seja ela quem for, o seu inconsciente... Querido, isso não acontece muitas vezes no nível consciente, não. Não é uma coisa que você tenha consciência dela. O seu inconsciente, ele cria ali uma barreira de medo. Medo de que aquela pessoa faça com você o mesmo que você viveu lá atrás. E aí, o que acontece conosco? Às vezes é a rejeição, né? Eu já contei aqui na igreja que eu passei por isso em níveis diferentes. Então, houve uma fase da minha vida em que quando eu tinha 20 e poucos anos, o Senhor me mostrou num congresso assim de cura que o grande problema da minha vida era a rejeição, que eu me sentia muito rejeitada pelo meu pai. E eu me lembro que na hora que a ficha caiu, gente, eu jamais imaginava aquilo, eu não sabia daquilo. Aí quando eu fui vendo a história da minha vida, e a minha ficha caiu, eu chorei, eu entrei em desespero, mas foi uma dor. Mas eu fui curada em um nível. Mas não sei se esse ano ou ano passado, acho que foi no início desse ano, o Senhor falou comigo assim, você ainda tem problemas com rejeição. Porque você ainda chega nas pessoas com reserva. Gente, se eu encontrasse alguém na rua... se for pessoa que eu conhecia, que eu tinha mais relacionamento, não. Mas aquela pessoa que você tem pouco relacionamento, eu não queria parar para olhar a pessoa no olho. Então eu cumprimentava ela assim, oi, tudo bem? Tipo, já fugindo da pessoa, quase que de costa. E eu não entendia por quê. Se eu chegasse num lugar, um ambiente social, que tinha muitas pessoas e pessoas desconhecidas, porque não era com pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas e tudo. Sabe, eu não queria ficar ali, eu preferia ir para o meu cantinho, ficar numa mesa isolada, eu não queria chegar perto da pessoa para conversar, eu não tinha muito assunto. E o Senhor, e aí um dia isso começou a me incomodar. E eu falei, Deus, eu acho que tem alguma coisa de errada, Senhor, tem alguma coisa que não está normal nessa coisa. E perguntei para o Senhor. E aí o que aconteceu? O Senhor falou para mim, você ainda tem problemas com rejeição. Eu falei, Deus, não, isso aí eu já resolvi, já está resolvido. Está resolvido em um nível, mas tem um nível mais profundo que ainda não está. E ali eu confessei aquilo ao Senhor, eu me arrependi, eu renunciei. Queridos, no outro dia eu estava livre. E foi tão forte, que depois disso, eu criei alguns vínculos com algumas pessoas novas que chegaram na minha vida, vínculos fortes.
e pessoas assim que Deus tem usado muito na minha vida. E se fosse antes, eu não criaria esses vínculos. Por quê? Porque eu tinha muita dificuldade. Só que eu não sabia. Mas o que que acontece num caso como esse? É o medo, no meu caso aqui que eu contei para vocês, o medo da rejeição. Você fala assim, eu tenho problema com rejeição. Sim, você tem um sentimento, eu tinha um sentimento aqui dentro de mim. Só que o que bloqueava a minha vida? O medo de repetir. Então por que eu preferia fugir das pessoas? Por que eu preferia não ficar muito perto? Por que eu, quando via uma pessoa nova, eu não tinha disponibilidade para aquela pessoa? Por quê? Não era porque aquele sentimento estava dentro de mim, mas o que eu tinha de fato era medo de ser rejeitada. Você está entendendo? Por quê, querido? Porque a dor está lá dentro. Você não quer repetir aquela dor, você não quer passar por ela de novo. Aí você tem um medo. Então você já chega com reserva. Sabe o que é isso? Isso é prisão. Prisão da nossa vida. Por quê? Porque aí você não vive a vida com liberdade. Você não vive o seu relacionamento na família com liberdade. Tem muitos casamentos que, assim, cheios de prisão. Prisão na área sexual. Não tem liberdade. Tem medo, tem receio, tem prisão ali no chegar perto, no carinho, no abraço. Tem pessoas que não tiveram, desde a infância, afeto, toque, abraço, sabe? Colo. Querido, isso reflete na vida íntima. Porque às vezes aí a pessoa não tem sensibilidade. Não tem aquele toque sensível, não tem aquela doçura. Às vezes é uma pessoa mais grosseira, sabe? Não consegue ter aquela percepção. Por quê? Porque ela nunca foi tocada com sensibilidade. Ela não consegue tocar o outro dessa forma também. Então, e é tão interessante que Deus quer que você seja livre em todas as áreas. Querido, você que é casado, casada, marido, esposa, Deus quer que você seja livre no seu casamento. Deus quer que você seja livre na sua vida íntima, sabia disso? Não é encontro de casais não, mas vamos dar uma palhinha aqui, né? Deus quer que sejamos livres nos nossos relacionamentos. Queridos, quantas vezes nós levamos quantas vezes não, vou dizer que em 100% das vezes, nós reproduzimos as cadeias da nossa alma na vida dos nossos filhos, sabia? E eu acho que se tem uma coisa que tem que te impulsionar a ser livre, quem tem filho, se tem uma coisa que tem que te impulsionar a ser livre, querido, é saber que cada cadeia que tiver na sua vida vai repetir na vida dos seus filhos. E aí você fala, meu Deus. E cada cadeia que você repete na vida dos seus filhos vai repetir nos seus netos e nos seus bisnetos. E aí nessa hora a gente ganha, assim, parece que uma responsabilidade a mais, né? Que a gente fala, eu não posso viver em prisão. Eu tenho que ser livre. Eu tenho que deixar essas amarras para trás. Por quê? Porque a responsabilidade das próximas gerações estão comigo. Queridos, são gerações e gerações. E não é só o seu filho, são gerações. O nosso Deus é Deus de gerações. Quando Ele cura você, todas as gerações que vêm depois de você são impactadas naquela área. Da mesma forma que a miséria iria se reproduzir se você tivesse uma vida presa nessa área, a prosperidade vai se reproduzir quando você é curado. Então nós precisamos entender que ser livre, ser liberto, querido, é uma questão de inteligência. É uma responsabilidade que você tem como cristão. Porque não é uma coisa que você leva só para você. É uma coisa que vai impactar os relacionamentos à sua volta. É uma coisa que vai impactar os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos. E quando chegar lá na frente, querido, serão centenas e centenas. Quando você não estiver mais aqui,
centenas de pessoas serão impactadas. Então nós precisamos olhar para isso com muito cuidado. Eu queria que você olhasse de novo para esse coração. Ô coração feio, né, gente? O Batista me falou uma coisa, e eu também senti isso. O Batista falou, não, Milene, esse coração, eu achei ele tão esquisito, ele me incomodou, produziu um mal-estar em mim. Aí o Batista falou assim, Milene, mas depois eu entendi que é para produzir mal-estar mesmo, porque é para a gente ver como que essas mazelas da nossa alma, elas fazem assim, elas criam um mal-estar tão grande dentro de nós, sabe? Né? Uma coisa ruim. Só que às vezes, querida, a gente está caminhando com isso, andando com essa coisa, andando com essas coisas todas, o nosso coração está amargo. Aquele coração, para mim, quando eu olho ele é amargo. Ele é amargo. Gente, e aconteceu uma coisa com esse coração que vocês não têm ideia. A Giovana fez esse coração grande, bem assim, né? Bem maior. E o coração murchou. Só que ela tinha feito 2 e o outro não murchou. E ela fez os 2. Esse preto murchou. E ela mandou um áudio para mim e falou, Milene, eu acho que eu vou ter que fazer outro coração. Olha, o coração preto murchou. O que é isso? Eu falei, deixa ele assim. Isso é Deus. Não faz outro. Deixa assim. Porque é isso, querido. É para produzir mal-estar mesmo, é feio mesmo, é estranho mesmo. Mas é o que as mazelas que não são resolvidas dentro de nós faz com a gente. Às vezes a gente está carregando tanto peso, tanta dor, a gente está carregando tanta coisa. Sabe? E aquilo vira uma rotina, a gente se acostuma com tudo, não é? Se acostuma até com sofrimento, se acostuma com tudo. E aí a gente começa a achar que é normal. Não é o que Deus tem para a sua vida. Não é o que Ele sonhou. Não é o que Ele projetou para você. O Senhor Jesus pagou um preço muito, muito alto para que você vivesse em liberdade. Entenda, querido. O preço foi muito alto. E aquela fala da Vanessa dizendo, Deus, onde que o Senhor estava? Como que o Senhor deixou eu passar por tudo isso? Ele enxergou a sua dor antes que você nascesse. E Ele preparou uma solução. Ele enxergou as nossas prisões e cadeias, querido, antes que nós nascêssemos. E muito antes que nascêssemos, Ele preparou uma solução. E é uma solução que só Ele pode dar. Para que nós vivamos aqui na terra uma vida em abundância. Uma vida em abundância. E eu queria falar para vocês um pouco sobre Jesus. Nós lemos aquele texto ali da última ceia. E queridos, Jesus, quando nós olhamos para Ele, Jesus ele experimentou tantas dores. A gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã. Amanhã não, hoje à noite, hoje às 18. Jesus ele experimentou tantas dores. Jesus experimentou a rejeição, a tristeza, o desprezo, o abandono. Mas Jesus não se tornou reativo. Ele não reagia às dores. E esse texto da ceia, ele é muito interessante. Porque ali era antes da morte de Jesus. Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele sabia, querido, num nível de profundidade. Ele sabia. E ele sabia que ele ia ser traído. Ele sabia que os seus amigos iam se dispersar. Ele sabia de tudo. E ele prepara uma ceia. E tem das versões, eu acho que é essa mesmo de Lucas que nós lemos, que Jesus fala assim, eu não podia deixar de passar esse momento com vocês. Então Jesus está dizendo assim, olha, é muito importante para mim que esse último momento da minha vida eu passe com vocês, meus discípulos.
Querido, eu acho que se fosse eu ia falar assim, não quero ver ninguém, eu vou ficar no meu quarto orando até a hora da minha morte. Eu não quero ver, eu não quero conversar com ninguém. Esse bando de traidores. Já sei que todo mundo vai me trair. Vão me deixar, vão me abandonar, eu vou ficar sozinha. Não é? Só que Jesus, ele não se tornou reativo. Ele continuava cuidando, amando e se relacionando com aquelas pessoas com a mesma liberdade que ele tinha antes. Aí a gente poderia falar, mas Jesus era Deus, eu não tenho esse sangue de barata. Ou melhor, eu não tenho esse sangue de Deus. Não, querido, ali Jesus era homem. A Bíblia diz que ele estava sujeito aos mesmos sentimentos. Olha como é forte isso. Sujeito aos mesmos sentimentos. Ali ele era homem. E aí a gente precisa entender, mas por quê? Como que Jesus conseguiu não se tornar reativo? Querido, uma coisa que a gente tem que entender sobre Jesus é que Jesus, ele não se feriu com as pessoas. Ele não se feriu. E ele amava. Ele amava. O amor genuíno, que é o amor que a gente precisa buscar, queridos. Porque a gente não tem esse amor. Nós não temos. A gente precisa buscar. Só pode vir para nós de Deus. O amor genuíno, ele é inclinado ao outro e não a mim. Então, quando aquelas pessoas estavam ali crucificando a Jesus, o que Jesus fala? Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Jesus não se volta para ele mesmo, para a sua dor, para dizer assim, Pai, olha o que estão fazendo comigo. Pai, olha para a minha dor. Olha para o quanto eu estou sofrendo. Pai, olha para mim. Não. Para onde que Jesus olha? Para o outro. Isso é amor. Então deixa eu te falar uma coisa que a gente precisa entender. Que quando você ama, o amor que vem de Deus para você, não o amor que você tem, porque o nosso amor é muito imperfeito, é desequilibrado, é confuso. Mas o amor de Deus, e quando esse amor vem sobre as nossas vidas, sabe? Aí é muito mais difícil de você se ferir com a outra pessoa. Porque você não está inclinado para você mesmo, para o seu próprio egoísmo, para as suas próprias vontades, para o seu querer. Sabe? Aquela coisa assim, me feriu, mexeu com a minha honra, me humilhou, pisou no meu calo. A gente não é assim? Nós somos assim, gente. Eu também sou, tá? Tô melhorando. Mas nós somos assim. Isso é o quê? Isso é egoísmo. Isso é ser autocentrado. Sabe o que é isso? Autopreservação. E tem raiz, sabe aonde? No medo. No medo. Medo de ser humilhado. Medo de ser desonrado. Medo. Mas Jesus, ele se inclinou. Jesus, querido, ele se entregou. A entrega é o oposto da autopreservação. E enquanto nós estamos neste lugar de autopreservação, a gente deixa de experimentar muitas coisas em Deus. Porque é aquele negócio assim, eu não vou porque eu estou cansado. O que é isso, gente? Autopreservação. Não, esse jejum, não, eu não aguento fazer. O que é isso? Autopreservação. Eu não vou naquela célula mais. Fulano me ofendeu. O que eu estou fazendo? Autopreservação. É voltado para mim, é para o meu egoísmo, é para mim, sou eu. Como? O que aconteceu com Jesus? Jesus, ele era homem, como eu e você, sujeito aos mesmos sentimentos. Só que Jesus recebeu um amor transcendente, um amor sobrenatural. Quando ele olhava para as pessoas, ele via, querido,
a pessoa. E ele separava a pessoa do pecado. Vem cá, vocês dois, casalzinho lindo aí. Vem cá, vem cá. Fica aqui na frente. Patrícia fica atrás. Você na frente dela, tampando ela. Vem mais um aqui. Quem pode vir aqui? Vem cá. Vem cá, vem cá. Tânia, pastora Tânia, vem cá. Fica de frente, o seu rosto virado para ele. Arreda um pouquinho para trás. Então a pastora Tânia é eu, é você, é Jesus. Somos nós, homem. E aí, aqui está a Patrícia. E aqui na frente tá as dificuldades da Patrícia, as limitações da Patrícia, a chatice da Patrícia. Né, Patrícia? Aqui na frente tá o orgulho. Aí, gente, eu não estou dizendo que a Patrícia é isso não, tá? É só um... Então aqui na frente tá o orgulho. Tá... sei lá, tanto de coisa. Vou chamar a Andréia aqui. Andréia vai contar tudo. Aí, é porque a Andréia é irmã dela, gente. A Andréia vai falar, não, a Patrícia... Ou então chamar a irmã Dorcas. A irmã Dorcas, a Patrícia... Aí, gente, Jesus, ele olha assim, olha por trás, para enxergar a Patrícia, não ele, não Santiago. Tenta ver a Patrícia. Aí tenta ver ela. Aqui na frente está tudo, sabe? Que é o que mais grita, não é? Não é o que grita nas pessoas? A gente olha para a pessoa e fala, mas fulano é insuportável. Mas o amor, ele nos faz separar aquilo que é o pecado da pessoa. E aí, a gente começa a enxergar como Jesus enxergava. Aí, ao invés de enxergar o que está na frente, que é o pecado, enxerga aqui a identidade, quem a pessoa é de verdade. Porque quem a pessoa é de verdade é quem ela foi criada para ser. Deus criou, querido, cada ser humano, Deus criou. Então, quando Deus olha para o ser humano, o que ele vê? Ele vê o propósito para o qual ele criou o ser humano. Ele não olha aqui, ó, na frente, ele vê aqui atrás. E o que ele quer que nós vejamos como filhos dele? A mesma forma. Dá um abraço na Patrícia aqui. É isso. Pode sentar, Santiago. Pode sentar, obrigada. Então, queridos, é isso. O amor, ele nos leva a ver além. Agora, só é possível isso quando você conecta com o Senhor, quando você fala, Deus, me dá amor por esse ser. Me dá amor por essa pessoinha irritante. Me dá amor. E aí o Senhor começa, querido, realmente a mudar os seus olhos, a mudar a sua visão. E o amor, ele transforma. Esses dias eu vendo o testemunho da missionária Eide Baker, e ela contando que eles estão lá no Moçambique, tem muita perseguição lá. E os cristãos são mortos. A equipe dela lá é uma equipe bem grande. E por várias vezes ela já passou por situação dos pastores, os amigos dela, serem espancados, muitos espancados até a morte. E tem um grupo radical lá, que esse grupo, ele mata os cristãos e às vezes assim de uma maneira muito cruel, eles torturam. E aí ela estava contando que o Senhor falou para ela assim, você tem que amar eles também. Eles também são alvos do meu amor. E ela falou, ela é muito sincera, ela falou, Deus, eles não. Eles não. Eles mataram o filho do meu amigo, o filhinho do meu amigo de 4 anos, decapitaram o filho do meu amigo. Como que eu vou amar? Eu não posso amá-los. E Deus falou, pode. Eu amo eles. Eu mandei Jesus por eles também. Meu filho morreu por eles. E Deus falou com ela assim, o dia que vocês começarem a amá-los, eu vou fazer uma obra poderosa. E aí ela conta que ela começou a orar por eles. E orar, Deus, então me dá amor por eles. Porque, sinceramente,
E ela falou que Deus derramou um amor, um amor, um amor, um amor. E aí, querido, sabe o que está acontecendo lá? Centenas e centenas deles estão se convertendo ao Senhor. Depois que ela entendeu, que ela recebeu, porque ela não tinha, gente, a gente não tem, não adianta a gente querer, porque da nossa força a gente não dá conta. Mas depois que ela e a equipe recebeu isso e entendeu, aí começou os milagres, e eles começaram a vir, e a se converter, e ela conta no testemunho que já são centenas que estão com o Senhor. Então, querido, olha, como que Jesus age, né? Jesus, ele ali, na noite em que ele foi traído, o que ele demonstra? Amor. Ele demonstra entrega. Mas eu acho que, sabe, o mais lindo, para mim, talvez para você não, mas para mim o mais lindo é a liberdade. Porque esse ano Deus está falando tanto comigo sobre liberdade. Isso é liberdade, querido. Sabe o que é prisão? Prisão é você se fechar todinho porque alguém te feriu. Isso é prisão. É você não dar mais conta dos relacionamentos porque você foi ferido, foi traído, foi enganado. Isso é prisão. Liberdade é quando você consegue se relacionar e viver a sua vida de uma maneira livre, de uma maneira leve, apesar das traições, dos enganos, das dores, das decepções, das frustrações. Isso é liberdade. Por quê? Porque aí nada vai te prender. Porque nada vai te impedir de alcançar o propósito. Nada vai te impedir de chegar aonde o Senhor quer que você chegue. Enquanto você está em prisões, querido, sua vida fica presa, você não consegue alcançar o propósito, aquilo para o qual o Senhor te criou. Você não vive em liberdade. E uma coisa muito interessante também é que à medida que nós vamos desenvolvendo um relacionamento de confiança em Deus, confiar em Deus, você vai perdendo essa necessidade de se autopreservar. Sabe? Porque você sabe que Deus está contigo. Porque você sabe que Deus vai te honrar. Então você fica mais tranquilo, você não tem aquela necessidade constante de se autopreservar. Até fisicamente, querido, eu tenho percebido isso. Queridos, houve um tempo na minha vida em que eu me restringia muitas coisas. Porque eu pensava, eu vou ficar muito cansado, eu não vou dar conta. Teve um tempo que eu tive doente e eu passei por sequelas da doença por anos. Então eu não suportava muito esforço, porque eu passava mal. E o Senhor foi me levando para um lugar em que Ele dizia para mim, eu vou te sustentar, pode ir que eu vou te sustentar, porque eu tinha medo. Eu tinha medo, querido, do tipo, ir para um retiro de final de semana como eu vou no Curadas. Para mim era um desafio enorme, porque lá a gente trabalha. Pensa num lugar que você dorme pouco e trabalha muito. É lá. E o Senhor nitidamente foi falando comigo, eu te sustento. E eu comecei a ver, assim, literalmente a mão dele sustentando o meu corpo físico. Então, quando você vai para um lugar de relacionamento e de confiança, querido, a confiança em Deus, ela te tira da autopreservação, ela te liberta do medo. Porque o medo é falta de confiança. O medo é fé ao contrário. Já pensou nisso? Que medo é fé ao contrário? Você crê, mas não crê na coisa certa. Você crê que a qualquer hora pode acontecer um acidente. Você crê, seu filho não chegou ainda, você começa a crer. Alguma coisa aconteceu com ele. Foi um acidente, o carro quebrou, ficou de castigo na escola. Não é? Fé ao contrário. O medo é fé ao contrário. Mas quando aprendemos a confiar em Deus, quando eu aprendo a confiar, eu vou deixando o medo e vou deixando a autopreservação. E eu começo a caminhar em Deus com mais liberdade. Querido, porque muitas vezes a gente não caminha em Deus porque a gente caminha tanto na força do nosso braço, mas tanto,
que a gente assim, não, eu tenho que trabalhar, não, eu não posso ir porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que abrir a loja, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê. Mas é o quê? Eu tenho que dar conta da minha vida. E querida, e realmente o ser humano adulto, ele tem que dar conta da vida mesmo, ele tem que ser responsável. Só que tem uma coisa, à medida que você vai num relacionamento de confiança com Deus, você começa a equilibrar mais algumas coisas, você começa a entender que tem certas coisas que se você não fizer, Deus vai fazer. Que ainda que você não dê conta de certas coisas, Deus vai prover, Deus vai suprir. Você começa a caminhar num lugar de fé que vai além, que vai acima do natural, do que é humano, porque a mente humana, ela tem uma lógica mesmo, né? E quem não tem Deus tem que caminhar nessa lógica, é a única coisa que ele tem. Ele tem que caminhar nessa lógica mesmo, senão ele vai se afundar. Mas querido, quem tem Deus caminha pela fé, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo ele diz várias vezes, visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos. E aí tem hora que parece que a gente é meio maluco, sabe? Mas eu falo assim, gente, as minhas maluquices estão dando tão certo. Eu levanto de manhã e eu profetizo. Gente, eu pego a fatura do meu cartão de crédito e falo, já está paga. Já está paga. Em nome de Jesus eu declaro, já está paga. Sabe? Eu profetizo essas coisas. É coisa de gente maluco, mas a Bíblia fala que a palavra da cruz é loucura. A Bíblia já avisou isso com antecedência. Não é? Então nós vivemos por fé. E por fé é um lugar de confiança. E eu queria chamar vocês a atenção sobre Judas. Vocês lembram como que Jesus tratou Judas, mesmo sabendo que Judas iria trair? Jesus fala com ele assim, aqui veio amigo, não é? Gente, nós com a nossa mente, né, muitas vezes pervertida assim que eu falo pelo pecado, a visão nossa. Talvez a gente nunca parou para pensar na pureza dessa frase de Jesus. Jesus, querido, ele é a verdade. Ele nunca, jamais, ele liberou uma palavra que não tivesse verdade profunda, sinceridade profunda e propósito profundo. Jesus nunca liberou uma palavra que não fosse assim. Nunca falou nada por falar, nunca soltou palavras ao ar. Então, quando ele fala com Judas aquilo que aqui veio amigo, querido, Jesus não estava sendo hipócrita, Jesus não estava usando uma linguagem pervertida. Sabe o que é linguagem pervertida? E a gente faz isso demais. É quando você... É a linguagem... Eu perdi a palavra aqui agora, mas você diz uma coisa querendo falar outra. Aqui veio, amigo, seu traidor, seu mentiroso. Eu sei quem você é. Jesus não queria dizer isso, não. Era como Jesus via Judas. Era como Judas era para Jesus. Era o olhar puro de Jesus. Ou seja, como o outro é, não importa. O que o outro vai fazer não muda quem eu sou. O que Judas ia fazer com Jesus não muda quem é Jesus. Jesus continua sendo o amor, a verdade, a vida. E ele continua olhando para Judas da mesma forma. E isso é poderoso. E queridos, onde foi então que Jesus tratou das suas dores? Onde que Jesus resolveu os BO dele? Será que Jesus tinha BO? Tinha, querido. Jesus era um homem de dores, a Bíblia diz. Um homem de sofrimento. Sabia o que era sofrer. Mas sabe o que aconteceu com Jesus? Onde que ele tratou? Naqueles momentos íntimos e profundos com o Pai. Onde que ele tratou a dor da cruz? Pega lá o texto. O que Jesus fez? Ele foi para o Getsêmani. Nós lemos aqui. E ele teve ali um momento de dor intensa, de intenso desespero. Sabe? De angústia de alma, de choro, de suar gotas de sangue. Porque aquilo ali que ele estava doendo também. Só que ele não foi resolver com as pessoas. Ele não foi dizer para a pessoa, você é traidor. Meu coração está cheio de raiva. Não. Onde que ele resolveu? Ele foi para os pés do Pai.
E ali ele fez as entregas dele. Ali ele resolveu as suas dores. E quando ele olhou para as pessoas, ele conseguiu olhar com esse olhar de amor por causa disso, querido. Porque ele já tinha resolvido no lugar certo. E eu tenho entendido isso. Eu tenho entendido isso até com Eli, quando ele me faz raiva. Eu não faço raiva dele não, gente. Imagina se eu faço raiva no Eli. Mas quando Eli me faz raiva, eu tenho entendido a coisa. Primeiro eu resolvo com Deus. Aí depois, às vezes eu converso com ele, às vezes a gente acerta. Tem coisas que eu nem falo com ele, porque já está resolvido. Já resolvi com Jesus. Sabe, esse ano Deus me deu assim algo. O Senhor falou para mim que eu precisava entregar todos os sentimentos que tinha no meu coração em relação ao Eli. Sabe aquelas coisas que você vai acumulando? A pessoa te faz raiva ali, faz uma coisa que você não gostou, não é? Aquelas coisas que se acumulam. E o Senhor falou para mim, você precisa entregar. Querida, e esse ano foi um ano onde eu fiz a lista. A lista. E eu comecei a entregar para o Senhor todo o sentimento que tinha no meu coração e dizer, Pai, olha, é isso aqui. O Senhor foi me mostrando, você tem uma mágoa por causa disso, tristeza disso aqui, irritação por causa disso. E eu fui falando com Deus e entregando, e falando, Deus, limpa o meu coração, limpa. E foi pedindo a Deus, limpa, limpa. Fui orando, não foi uma oração de um dia, querido, foram vários dias ali. E sabe o que aconteceu comigo? Gente, eu fiquei leve. Fiquei até mais calminha com ele. Você percebeu que eu fiquei mais calminha? Fiquei até mais calminha. Por quê? Porque não tem peso, gente. Sabe? Aquilo que estava pesando, aquilo que estava doendo, eu deixei lá na cruz. Aí eu consigo me relacionar com ele com mais liberdade, com mais pureza. Sabe? Aí, quando ele me faz uma coisa que não me agrada, o peso é só daquela coisa. Porque o que acontece é que a gente vai acumulando. Então, a próxima coisa que a pessoa faz já tem peso. A primeira coisa tinha 1 quilo. A segunda tem 2. A terceira tem 3 quilos. Quando chega lá na 10ª coisa, já está pesando 20 quilos. Aí é quando você estoura com a pessoa, xinga a pessoa todinha, às vezes por um motivo que parecia pequeno. Né? Né, André? Ou não é, André? Ai, Jesus. Mas você precisa saber que existe um lugar onde você trata das suas dores. E você precisa saber que existe uma cruz onde o preço do seu pecado foi pago. Querido, mas às vezes a gente acha que é só o preço do seu pecado. O preço do pecado do seu irmão também foi. Às vezes a gente pede perdão pelo nosso e continua com a... Tipo assim, não, mas esse irmão meu, eu vou te falar, viu? Ô calo no pé. Ô chatice. Querido, o mesmo preço que foi pago por você, foi pago por ele. A mesma liberação que está sobre a sua vida, está sobre a dele. Então existe uma cruz. Uma cruz. E existe uma graça que te capacita. Porque tudo isso a gente não dá conta, viu? Amém? Tudo isso nós não damos conta. Querida, a gente não dá conta de se desfazer desses sentimentos assim. A gente não dá conta de resolver essas coisas assim. Não dá. Mas houve um preço pago, um sangue derramado, um lugar de entrega pela sua vida para que você desse conta. A graça, ela nos fala de um favor que nos capacita a viver de uma maneira diferente, querido. Talvez você não está dando conta, sabe por quê? Porque você está olhando para a sua força, para o seu medo, para você. E aí você não vai dar conta mesmo. Mas você tem que olhar para Jesus. Você tem que depositar nele. Você precisa fazer as entregas para ele, pedir a ajuda dele. Jesus, eu não consigo. Jesus, eu estou ferida aqui, eu estou chateada. Olha, Jesus, essa área da minha vida está toda presa. Eu já entendi, eu não dou conta. Me ajuda, me ajuda.
E Ele vai te ajudar. E Ele vai te fortalecer, Ele vai te levantar. Então vamos nos colocar de pé. Queridos, eu percebo assim que esses dias desse seminário, o Senhor Ele quer fazer uma limpeza. Uma limpeza. Sabe, é como se o Senhor Ele quisesse chegar aqui e arrancar essas coisas todas, sabe? Tirar tudo isso. Trocar tudo isso. Que eu percebo que é isso que o Senhor quer fazer, uma limpeza dentro de nós. E é muito interessante porque para cada tempo o Senhor tem um foco. Então, no paternidade, o foco é o quê? Mostrar para você que você tem um pai, que você tem abraço, que você tem afeto. A sensação que eu tenho desses dias para nós aqui, o foco é a faxina. É fazer uma faxina. É isso que Ele quer fazer. Faxinar. Então, querido, nós vamos ter um momento aqui de entrega. Eu queria pedir aqui os intercessores que tirassem essas 2 fileiras de cadeira aqui. Quem está aí na cadeira também já pode fazer. Empilha elas, põe no cantinho aí. E nós vamos agora para o altar, nós vamos para o joelho. Você vai... Se você quiser ficar de pé, você fica. Se você quiser deitar, você deita. Né? Nós tivemos até um alinhamento aqui, né, com a Patrícia que é responsável pela mídia. Querido, que nós não estamos filmando esses momentos, amém? Ninguém vai filmar você. Por quê? Ninguém vai tirar foto de você. Para que você se sinta à vontade. Para que você não se sinta constrangido. Se você quiser chorar, chore. Se tiver catarro escorrendo no nariz, não tem problema. Ninguém vai filmar e ninguém vai tirar foto. Nós fizemos esse alinhamento para que todo mundo fique à vontade. Então, vem aqui para frente todo mundo. É hora da faxina, é hora da limpeza.